terça-feira, onde vamos considerar os versos finais de 12 a 18 da carta aos Filipenses, e depois vamos passar para os Colossenses. Ele aqui nos é dito como é que Paulo enxergava a sua prisão. Nos é perguntado aqui na pergunta 3. Paulo diz que as coisas que lhe aconteceram, suas cadeias, né, como aqui verso 12, 13, estavam sendo, de certa maneira, propulsores para a pregação do Evangelho. E aqui ele usa uma expressão, vou pedir que a produção coloque aqui, por favor, o verso 13. 1:13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E é interessante, irmãos, que aqui é mencionado este aspecto, né, da guarda pretoriana, que havia vários sentidos. Aqui nós já vimos que eram 14 mil soldados dessa força especial. O pretório podia ser a casa do governador, podia ser o lugar onde essa guarda ficava, ou a sede dessa guarda, ou simplesmente pode se referir, que é o mais provável, aos soldados da guarda pretoriana que tinham a responsabilidade de guardar, de vigiar Paulo. E isso devia ser por turno, então muitos desses soldados que iam e vinham acabavam sendo alcançados pela pregação do Evangelho, seja Paulo pregando diretamente para eles, ou seja Paulo conversando com as pessoas que era permitido a Paulo que fosse visitado. Assim, Paulo enxergava a sua própria situação com um discernimento espiritual muito desenvolvido. Ele não via como uma barreira, um impedimento, um motivo para lamentar, para se entristecer, para se vitimar, mas ele via na sua prisão um motivo para o Evangelho. Ele havia, na carta que ele escreve aos Romanos, ele havia dito que o seu interesse era visitar Roma e também ir até a Espanha. E isso é interessante, irmãos, que Paulo não esperava estar ali como ele se encontrava, preso, mas ele esperava ir com toda a liberdade, mas ele faz da sua presença em Roma, da sua estada em Roma como prisioneiro, ele usa isso para a pregação do Evangelho. E é interessante, irmãos, aqui ele vai fazer nos versos 14 e 15 observações que a maioria dos irmãos, estimulados pela sua condição, pelo exemplo de Paulo, ele preso pregando a gente ligada a essa tropa de elite, essa guarda pretoriana e a outros que iam até a sua casa, isso impulsionou muitos irmãos para que saíssem do seu conformismo, da sua comunidade e assumissem um lugar na pregação do Evangelho. Mas havia um outro grupo também, destacado aqui no verso 15, que efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Então, a compreensão tanto do autor como do comentário bíblico é que algumas pessoas, de alguma forma, uma minoria, porque ele fala, olha, verso 14 é a maioria, então a outra parte era uma minoria. De alguma forma tinha algum tipo de ciúme, de inveja de Paulo pelo seu sucesso. Irmãos, isso jamais deveria acontecer, mas acontece, até hoje acontece. Pastores com um sucesso maior em conquista de almas, em mais tempo de exposição, como nós temos nossas pessoas mais consideradas, podem atrair no coração de alguns ciúme, inveja, e alguns sim entenderam que a prisão de Paulo era para eles agora a sua oportunidade de eles serem protagonistas. E Paulo, ele tem um pensamento a respeito disso. Ele vai dar esse pensamento no verso 18, dizendo, que importa, não é? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, seja por pretexto ou por verdade, eu também me regozijo com isso. Para Paulo, o importante era que o Evangelho seja pregado. Olha que interessante, irmãos. Se Deus leva em conta os nossos motivos, e como leva, para fazermos as coisas, Deus também tem a capacidade de transformar motivos equivocados em bênçãos para os outros. As pessoas que de alguma forma estavam sendo alcançadas pela pregação do Evangelho, destes que pregavam com
motivos escusos, não poderiam ser prejudicados. Olha que coisa linda, que compreensão interessantíssima. Que visão esta do apóstolo São Paulo. Então, Paulo não viu seu encarceramento como um motivo negativo. E ele agradece a Deus por isso. E ele fala que o mais importante era que o evangelho seja pregado. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em que condição você se encontra, em que situação você está, mas a palavra de Deus nos diz que o mais importante é que nós utilizemos as condições em que nos encontramos, sejam as mais favoráveis ou até mesmo as mais desfavoráveis, que nós encontremos um meio de testemunhar, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, de testemunhar positivamente a quem quer que seja. Que Deus nos ajude, nos abençoe a agir desta maneira. E assim, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira e com isso encerramos a porção de Filipenses nesta semana.